queria falar sobre indecisão, sobre como resolver e decidir pelas coisas certas, pelas coisas que agradam a Deus, como tomar decisões corretas, como sair das indecisões. Preparei a palavra, fui viver o meu dia, mas as coisas foram acontecendo durante o dia. Os eventos foram acontecendo, eu pude observar todas as manifestações que aconteceram na nossa cidade, aconteceram em Brasília, aconteceram em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Estima-se que aproximadamente 140 mil pessoas estiveram na Avenida Paulista hoje. Em Brasília tiveram presentes na manifestação mais de 100 mil pessoas. E no meio de tudo isso, a gente acaba ligando a TV e começa a ver uma mídia, numa maioria esmagadora, tentando desestabilizar o povo brasileiro, distorcendo os fatos, dizendo que o presidente, o nosso atual governante, está querendo dar um golpe, instalar um caos, uma crise entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. E a gente começa a ouvir falar sobre impeachment. Aí você fala: será que mais uma vez a gente vai passar por um impeachment? Agora por quê? E a gente começa a entrar num momento de aflição. E a gente começa a pensar: a situação da política brasileira, ela, com a visão humana, pensando de uma maneira bem humana, sendo bem racional, ela é insolucionável. A gente vê nesse momento um estado de caos instalado na nossa nação. Não quero aqui defender lado A, lado B, não quero aqui defender e tratar de assuntos filosóficos ou de direita ou de esquerda, até porque todos vocês sabem qual o pensamento que eu tenho. Mas uma coisa é certa: nós estamos diante de uma grande guerra. E nós estamos vivendo uma grande guerra. E nessa guerra existem os homens de Deus e os filhos das trevas, os filhos do diabo. Existem anjos e existem demônios nas regiões espirituais nesse momento, lutando pela nação brasileira, querendo o domínio da nação brasileira. E diante de tudo que eu vi, a impressão que eu tive é que só uma coisa pode mudar a história do nosso país: a graça de Deus. Somente a graça de Deus, somente o avivamento vindo do céu, somente o poder de Deus. Não pense você que Jair Bolsonaro vai conseguir mudar a história do Brasil, porque ele não vai. Homem nenhum tem esse poder. Esse país ficou na mão do diabo e foi tomado pelos demônios durante muitos e muitos anos, com certeza desde a sua descoberta. Não é um presidente que vai ser o Sassá Mutema. Eu
não sei se você lembra do Salvador da Pátria. Não vai ser. Não vai ser uma bancada evangélica que vai mudar esse sistema. Não vai ser uma mudança no STF, em que se tirem os ministros atuais e sejam colocados outros ministros lá. Não é essa mudança que vai trazer salvação para o nosso país. Quem vai trazer a bênção sobre o nosso país e a salvação para a nossa nação é o nosso Deus. E a gente tem que entender isso, porque talvez no meio de tudo que está acontecendo, a gente começa a se perder no quesito fé. Não que não tenhamos que nos posicionar politicamente, precisamos. O dia de hoje foi muito importante. O povo se manifestou, como aconteceu nas diretas já, como aconteceram em várias situações, que foram benéficas essas ações populares para a nação brasileira, para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. Mas não é isso que vai resolver o nosso problema, é isso que a gente precisa entender. O que vai resolver o nosso problema é uma decisão que nós precisamos tomar. E é a decisão pelo radicalismo contra o pecado. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens a respeito de decisão. A palavra que eu pregaria hoje, com certeza, eu vou pregá-la na próxima terça-feira, falando sobre a sua vida e sobre as decisões que você tem que tomar na sua vida. Ela é muito importante, mas eu acredito que nesse 7 de setembro é importante que nós entendamos que é necessário o povo de Deus tomar uma decisão, e a decisão de ser radical contra o pecado. Essa decisão vai trazer uma liberação da bênção de Deus sobre a nossa nação. É aí que está o X da questão. A nossa luta, ela não é contra uma bandeira vermelha. A nossa luta não é contra um partido político. Não é contra um ex-presidente que saiu da prisão. A nossa luta não é contra carne ou sangue, é o que diz a Bíblia. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é uma luta espiritual. Portanto, é uma luta contra o pecado. Porque quem está por trás do pecado é o diabo. Então a nação brasileira precisa se posicionar radicalmente contra o pecado. E aonde que vai começar esse posicionamento da nação brasileira contra o pecado? Dentro da igreja. Comigo, com você, posso ouvir um amém? Porque a igreja brasileira, durante muitos anos, ela afrouxou o cinto. Ela começou a viver o liberalismo. O pecado começou a fazer parte da rotina da igreja. E juntamente com o pecado entraram as filosofias, as ideias, que começou a trazer um cativeiro mental às pessoas. E fez com que elas começassem a achar o errado certo e o certo errado. E na palavra de Deus, o que é certo e o que é errado. Não há como questionar a Bíblia Sagrada. Eu não posso olhar para a Bíblia e dizer assim: o que ela está dizendo está errado, ou o que ela está dizendo é contrário àquilo que é verdade. Não! A Bíblia é a verdade. O que ela diz é certo, e o que ela fala que é errado.
Então a gente precisa se posicionar. A palavra sobre decisão é decidir pelo radicalismo contra o pecado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, o capítulo de número 13. Você vai deixar a sua Bíblia aberta, porque nós estaremos ministrando em cima de vários versículos deste capítulo. Eu não vou lê-lo de uma maneira total agora, para a gente conseguir ganhar um pouco de tempo, mas a base de tudo aquilo que a gente vai estar recebendo de Deus estará nesse capítulo 13 do livro de Neemias. Tem Neemias na sua Bíblia aí, irmão? Se você encontrou, diga achei. Amém. Deixa aí aberto, querido. Todo o livro de Neemias, ele vai narrar a luta do povo de Deus, do povo de Israel, pela reconstrução dos muros de Jerusalém e pela reconstrução da cidade de Jerusalém. Desde o capítulo 1 até o capítulo de número 12, nós vamos ver uma narrativa intensa, falando da batalha que Neemias travou para que os muros pudessem ser reconstruídos, para que a cidade de Jerusalém pudesse voltar para o lugar, para que o avivamento chegasse de novo para o povo de Israel. A gente vai ver isso em todo esse livro. É muito importante a leitura dele. Se você ainda não leu, leia esse livro por completo. Rapidamente você vai conseguir fazer a leitura dele. Neemias, ele era um governador em Israel, instituído e enviado pelo rei persa Artaxerxes. E ele foi designado por esse rei persa que governava a Babilônia para cumprir essa tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém, depois de um lamento feito por ele mesmo, depois de um clamor feito por ele mesmo a este rei. É interessante que Neemias, ele era um simples hebreu, copeiro do rei. O cargo dele não era lá da mais alta relevância, mas ele foi enviado para administrar a cidade, para governar a cidade de Jerusalém pós-exílio babilônico. Isso é interessante, como que o posicionamento dele faz Artaxerxes entender que ele era o homem certo para aquela função. E é interessante que Neemias trabalha muito. Tem opositores, homens que são detalhados na Bíblia e tem os nomes deles revelados, Sambalate e Tobias, que se opõem à reconstrução dos muros e são uma pedra no sapato de Neemias, no trabalho dele. Neemias vence aquela guerra que na verdade foi uma guerra fria, ela não chega a se concretizar. Neemias consegue reconstruir os muros, e como ele havia prometido para o rei Artaxerxes, ele volta para a Babilônia. E ao retornar para a Babilônia, ele volta à sua função de copeiro, mas ele não fica com Artaxerxes por muito tempo, porque Artaxerxes entende que realmente Neemias era o homem certo para estar trabalhando na liderança do povo que estava reconstruindo a cidade de Jerusalém. E aí no capítulo 13 de Neemias é relatado o momento que Neemias volta para supervisionar, para verificar como que estava a cidade depois da sua saída. O avivamento tinha acontecido, ele tinha conseguido organizar muitas coisas, colocar muitas coisas nos seus devidos lugares, mas no retorno dele ele percebe muita coisa errada. E aí no versículo 1 você pode acompanhar comigo.
diz a Bíblia, que assim que ele retorna, naquele dia, ele lê no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e ele acha escrito no livro de Moisés, que os amonitas e os moabitas não poderiam entrar jamais na congregação de Deus. Quem era a congregação de Deus? O povo de Israel, que estava reunido em Jerusalém. E o versículo 2 traz um relato e uma explicação do porquê que isso acontece. Porquanto esses amonitas e esses moabitas não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Em algumas versões vai trazer a palavra estrangeiro. Todo estrangeiro. Na verdade havia um comando de Deus de que os moabitas e os amonitas não poderiam habitar no meio do povo, e eles estavam lá. Por que Deus havia dado esse comando? Porque esse povo tinha negado pão e água para o povo de Israel há muitos anos atrás, e havia pago um profeta de Araque chamado Balaão, para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Mas o texto é bem claro ao dizer que Deus transforma a maldição em bênção. Na verdade, o povo de Israel sai abençoado. Mas os amonitas e os moabitas, eles estavam debaixo de uma maldição. Eles não podiam habitar junto com o povo de Israel, no meio da congregação. E Neemias volta para Jerusalém. Com certeza no momento que ele reconstrói a cidade, não tinha tantas pessoas lá, mas a partir do momento que os muros se erguem, que as coisas começam a andar, muita gente começa a entrar em Jerusalém, e os estrangeiros começam a entrar. E agora Neemias precisava ajudar o povo a eliminar a maldição que o povo tinha traído para si. Por quê? Quem é conivente com quem está debaixo de maldição, amaldiçoado é. Deu para entender quem está comigo? Amém? É isso que acontece. A luta de Neemias agora era contra o pecado. É interessante isso. Num primeiro momento que ele vem para reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém, a luta era contra a miséria, a luta era contra o desânimo, a luta era contra o cansaço, a luta era contra os inimigos que estavam tentando atrapalhar a reconstrução dos muros. Mas agora a luta era contra o pecado, contra a aceitação do pecado, porque a partir do momento que o povo de Israel feriu uma regra ao deixar estrangeiros habitarem no meio deles, eles estavam pecando contra Deus. E Neemias tinha algo em mente de uma maneira muito clara: o pecado vai impedir a bênção de Deus sobre a nossa nação, porque foi o nosso pecado que nos levou para a Babilônia, e a gente está recomeçando agora, então a gente tem que fazer tudo certo. Era isso que estava na cabeça de Neemias. Sabe, querido, isso me fez fazer uma associação ou uma comparação entre a nação de Israel e a nação brasileira. E nós estamos tentando nos reconstruir. Sofremos muito roubo, muita corrupção, petrolão e por aí afora. Fomos devastados por uma política corrupta. Todo mundo sabe disso. E agora nós estamos
começando a trilhar um caminho de reconstrução. Tem muita coisa fora do lugar. Tudo que nós estamos sofrendo é por conta dos pecados que foram cometidos lá atrás. Hoje eu ouvi uma fala e li um Twitter de um dos ministros do STF dizendo que não podemos olhar para trás. Não tem como não olhar para trás e não ver o rombo que foi causado dentro da nação brasileira. O quanto que nós somos prejudicados. Se hoje a inflação está do jeito que está, é por conta desse rombo. Tudo que de ruim chegou na nossa nação chegou por conta desse rombo. Por conta desse roubo, nós fomos lesados. E muito lesados. Como o povo de Jerusalém foi lesado, foi roubado, foi destruído pela Babilônia. Os babilônios entraram aqui também. Quem era a Babilônia? Era uma nação enviada de Satanás. Nabucodonosor era a personificação do diabo. Da mesma maneira, um povo inimigo entrou na nossa nação. Pessoas que servem ao diabo nos roubaram, nos lesaram, arrancaram coisas boas que nós tínhamos. E era essa situação que Neemias encontra quando ele volta para Jerusalém. Mas a decisão dele não é de lutar para que a economia pudesse avançar em Jerusalém, não era de lutar para que a miséria fosse interrompida, não era de lutar para que a política fosse restabelecida. A decisão de Neemias é de lutar contra o pecado. A nossa decisão nesse momento tem que ser de lutar contra o pecado. Esquece, em nome de Jesus, discursos sobre democracia, sobre aristocracia, sobre esquerda, direita. Esquece esses discursos e vamos discursar contra o pecado. Vamos abrir a nossa boca e proclamar que a nossa nação precisa de arrependimento. É o que está escrito em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos e fazer o que? Ele se converter dos seus maus caminhos, então eu abrirei os céus e sararei a sua terra. Nós precisamos de cura, e a cura vai vir através do arrependimento. Então eu como cidadão brasileiro, nesse 7 de setembro, eu tenho que tomar uma decisão. Olha bem nos olhos do teu irmão que está perto de você e fala com ele: você, como cidadão brasileiro ou cidadã brasileira, nesse 7 de setembro, precisa tomar uma decisão. Olha bem nos olhos dela e diga assim, e dele: você precisa ser radical contra o pecado. E o que é ser radical contra o pecado? Preste atenção nessa palavra, porque essa palavra é odiada por muitos. Ser radical contra o pecado é ser intolerante. Repete comigo essa palavra. De novo, qual que é a palavra? Intolerante. Nós precisamos ser mais tolerantes. Contra o pecado, não. A igreja de Cristo não pode ser tolerante contra o pecado. Ela tem que ser intolerante. E preste atenção, ela tem que ser intolerante às aparentes pequenas coisas erradas.
Porque as pequenas coisas erradas, elas nos levam a grandes desvios. Repete comigo: as pequenas coisas erradas podem me levar a grandes, gigantescos desvios. E aí Neemias começa a botar para quebrar. Ele começa a botar para quebrar na hora que ele chega. A primeira decisão dele é mandar embora os estrangeiros, porque estava na lei de Deus que os estrangeiros não podiam ficar ali. A segunda decisão que ele toma, versículo 4 de Neemias 13. Ora, antes disso, Eliasibe, que era um sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Olha o que acontece. Neemias volta para a Babilônia, deixa uma pessoa na liderança, porque quando o povo de Israel estava sem rei, o segundo homem mais importante na nação de Israel era o sacerdote. Então toda vez que uma dinastia, um reinado caía, quem assumia o poder era um sacerdote. Então ele sai e ele deixa na liderança da cidade um sacerdote que tinha por nome, qual que era o nome dele? Grava aí: Eliasibe. Diz a Bíblia que ele presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus. E ele se tinha aparentado com Tobias. Esse cara Tobias, ele me assusta, cara. Ele é o personagem da oposição à restauração dos muros de Jerusalém. Ele, Sambalate e um outro chamado Gesem conspiraram para que a obra de restauração dos muros não acontecesse. Isso está no capítulo 6 aí do livro de Neemias. E durante a ausência de Neemias em Jerusalém, o sumo sacerdote da cidade se torna parente do grande opositor da restauração da cidade. Estranho, né? Muito estranho. Não sei o que aconteceu, que tipo de parentesco foi. O que eu imagino que possa ter acontecido é: minha filha vai casar com teu filho. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Eles se aparentaram de alguma maneira. Ele se deixou levar pela conversa de Tobias, por esse homem que era contrária à restauração da cidade de Jerusalém. Durante a ausência de Neemias de Jerusalém, esse sumo sacerdote, ele se torna parente de um dos maiores inimigos do povo de Deus. Você sabe quem que Eliasibe representa? A geração daqueles que querem servir a Deus e acham que pode viver o mundo ao mesmo tempo. Aqueles que acham que podem estar na casa de Deus, adorando a Deus, trabalhando para Deus, mas ao mesmo tempo se aparentar com quem é contra Deus. Outro dia, querido, alguns dias atrás, o Fernandinho, um cantor evangélico de extrema relevância e um homem que não se cala, admiro muito ele. Ele publicou um vídeo falando sobre isso. Até quando a geração de evangélicos vai decidir comer junto com os profetas de Baal? Até quando a gente vai ficar falando que ser amiguinho de ímpio não tem nada a ver? Até quando a gente vai ficar falando
que participar de festas regadas a alcoolismo, a drogas, a embriaguez, não tem nada a ver, como eu disse há poucos dias atrás no culto. E chega no domingo, tira uma foto e coloca no Instagram agradecendo. Até quando a gente vai viver desse jeito? E vai aceitar isso como algo natural? Eu tenho que ser radical. O meu envolvimento com o pecado tem que ser zero. Olha bem nos olhos do teu irmão e fala: o teu envolvimento com o mundo e com o pecado tem que ser zero. Tem que ser zero. Você só tem um objetivo para ir ao mundo: ganhar pecadores e convertê-los ao arrependimento. É só esse o objetivo. E eu digo para você, você não precisa de ir em uma das festas dele para fazer isso. Você não precisa sentar na roda dos escarnecedores para fazer isso. Você precisa de uma conversa séria, olhando nos olhos dele, na sua casa, na casa dele, em qualquer lugar, de menos os lugares promíscuos e pecaminosos que ele frequenta. Eu não aguento às vezes alguns crentes dizer assim: ah, o fulano me chamou para ir lá na religião dele, né? Aí eu quero que ele venha aqui, então eu tenho que ir lá. Não é assim que você vai ganhar gente para Jesus. Ele tem que entender que quem está certo é você e ele está errado. Se você for lá, ele vai se equivaler a você. Vocês vão estar no mesmo nível. Você não vai ter autoridade nenhuma para ministrar sobre a vida dele. Então entenda no nome de Jesus que a sua conivência com o pecado tem que ser zero. Entenda, uma mentirinha hoje pode se tornar uma grande mentira amanhã. Entenda isso. Os grandes desvios começam pequenos. As pessoas começam a se afastar da igreja, a se afastar da palavra, a se afastar da congregação, quando elas começam a conversar com pessoas que não são da congregação, começam a dar ouvidos para elas, começam a frequentar alguns lugares que elas frequentam. Daí a pouco elas não estão mais frequentando a igreja de Jesus Cristo. Radicalismo, olha nos olhos do teu irmão. Tem que ser radical, irmão. É uma decisão. Você tem que decidir ser radical contra o pecado. E você tem que expulsar o pecado de maneira agressiva da sua vida. Diga isso para o teu irmão que está perto de você. Fala com ele: irmão, você tem que expulsar o pecado de maneira agressiva. Fala com ele assim: é com violência que você tem que tirar o pecado da tua vida. Olha só o que acontece. Versículos 7 e 8 de Neemias 13. E voltando a Jerusalém, eu, Neemias, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Presta atenção no que o tal de Eliasibe fez. Deixou Tobias morar na casa de Deus. É o que você faz muitas vezes, irmão. Você deixa o pecado morar dentro de você. Você se aparenta com o pecado e traz o pecado para a tua vida. E quando a gente vai questionar você, quando a gente vai exortar você, ao invés de reconhecer o pecado, você sabe o que você faz? Se justifica.
Eu já cansei de confrontar pessoas naquela sala de porta preta ali, ó. E quando a gente vai confrontar, dificilmente a gente ouve alguém dizer assim: pastor, eu errei, me perdoa. Eu quero pedir perdão, meu Deus. A gente confronta, a gente exorta, aí o sujeito, a sujeita vem: não, mas é porque e tal, né? Eu também, né? Porque eu estava assim, assado, né? Eu estava tão frágil, que não sei o que, né? Porque na verdade me feriram, né? Você me feriu, pastor. O negócio inverte, o jogo inverte. Sempre tem uma justificativa. Repete comigo: pecado, de novo, pecado não tem justificativa. Tem que ter arrependimento. É simples. Quando você for exortado, para de justificar. Reconhece que você errou e pronto, acabou. Não é porque você é frágil, não é porque você estava sozinha, não é porque alguém te feriu, não, é porque você errou, você pecou, você desagradou a Deus, você feriu o coração de Deus, feriu o coração da tua igreja, você traiu a confiança da tua igreja. É simples, querido, é reconhecer, pedir perdão, que o nosso Deus é um Deus da graça. Deus da graça, Ele perdoa todo o pecado que você cometer, mas você precisa se arrepender e deixar a justificativa de lado. Tem uma frase que a gente fala aí: quem é bom de justificativa é péssimo de arrependimento. Deus não quer que você seja bom de justificativa. Você precisa ser ótimo em se arrepender. E aí, versículo 8 de Neemias 13, o texto fala: o que muito me desagradou. Olha só o que Neemias faz: de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Eu fico imaginando a cena. O cara entrou, Neemias entra na câmara, na casa aonde Tobias estava morando, dentro da casa de Deus. Ele vai lá e arranca os móveis do cara e joga do lado de fora. Deve ter quebrado aquele trem todo, irmão. Foi uma cena grotesca. Mas por que isso está registrado na palavra de Deus? Para dizer para a gente que Neemias ficou furioso com o que representava pecado e estava dentro da casa de Deus, e com violência ele arrancou tudo que não era de Deus de dentro da casa de Deus. Se você for lá comigo em Mateus capítulo 18, versículo 8 e 9, você vai ver que Jesus mandou a gente ser violento com o pecado. Olha só o que Jesus diz: se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, o que você tem que fazer? Corta-o e atira-o para longe de ti, porque melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés seres lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançados no fogo do inferno. Isso aqui é violência ou não é, irmão? É um quadro de violência ou não é? Arrancar o pecado com violência, mesmo que gere dor, mesmo que eu sinta dor, porque violência gera dor, não gera? Quem já levou um soco na cara aqui? Tem alguém? Eu já levei. Que é isso, pastor? Já levei. Fazendo a obra de Deus. Preste atenção, dói.
A violência machuca. Arrancar o pecado da tua vida também vai te machucar. Não vai ser agradável. Irmão, presta atenção. Parar de se masturbar quando você está nesse vício é doloroso. Parar de mentir quando você está nessa prática é doloroso. Parar de fofocar quando você está nessa prática é doloroso. Dói. Você de repente você fala assim, não falei. Ai meu Deus, você que tem dificuldade com a sua linguinha abençoada, que é para fazer a obra de Deus, falar do evangelho de Deus. Você vê que falei. Dá vontade de arrancar, de cortar mesmo. Que eu e a minha língua grande. São coisas que nós precisamos entender a respeito do pecado. A gente tem que ser violento no que diz respeito ao pecado. A igreja do Senhor precisa ser violenta no que diz respeito ao pecado. Outra coisa que eu aprendo olhando para esse texto, que eu sou radical contra o pecado quando eu uso a medicação espiritual certa, que vai descontaminar a minha vida. Versículo 9. Neemias já tinha resolvido a história lá de Tobias, já tinha expulsado ele com as coisas dele da casa de Deus, e ele deu uma outra ordem. Ele diz assim, agora a gente tem que purificar esse negócio aqui, porque estava sujo, Tobias estava aqui dentro. Então, diz o texto que eles purificaram as câmaras, e diz o texto que ele tornou a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com ofertas de alimentos e o incenso. Ou seja, Neemias trouxe a santidade para o templo de novo. Neemias trouxe a santidade para dentro de Israel de novo. As coisas de Deus começaram a ser valorizadas. Escute, você que quer tomar uma decisão de ser radical contra o pecado, você precisa tomar a medicação certa, que é a santificação. Você precisa tomar uma decisão de ser santo, de não se contaminar. A gente está vivendo num tempo em que as igrejas estão contaminadas. É muito pecado, irmão. É muito adultério. É muito relacionamento sexual fora do casamento. É muita fofoca. É muita gente que está achando que adora a Deus, mas está usando a língua para amaldiçoar pessoas. Se a gente quer um Brasil abençoado, uma nação abençoada, se a gente quer que o céu se abra sobre a nossa terra, se a gente quer que aquela profecia do pastor Billy Graham se cumpra, quando ele olha para a bandeira brasileira e ele profetiza que daqui sairia o grande avivamento que se espalharia pelo mundo, se a gente quer que isso aconteça, querido, nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos começar a lutar fervorosamente contra o pecado e decidir viver uma vida de santidade. Eu estou cansado de ouvir que fulano caiu com fulana, que Beltrano traiu ciclana. Eu estou cansado de ouvir mentiras, porque é outra coisa que eu ouço demais, quando eu vou confrontar a respeito de um pecado, quando ninguém descobriu, a pessoa nega até o fim. Isso é igual júri popular. O réu vai para o tribunal,
E ele inventa uma história junto com o advogado. E ele vai naquela pegada daquela história até o fim. Ele cumpre a pena dele na justiça, dizendo aquela história. E todos os indícios investigativos da polícia provam o contrário. Mas nunca ninguém descobre, porque o cara fala mentira a vida inteira. Todos os dias eu confronto pessoas que negam o pecado o tempo inteiro. E aquilo que ele negou na minha cara, daí a 2 semanas eu descubro. Daí a 1 mês eu descubro o que aconteceu. E vejo que falou mentira. Até quando a gente vai ficar nisso? Preste atenção, escuta o que eu estou te falando. Não tem como a nossa nação ser abençoada. Não tem como a gente exigir que os nossos governantes falem a verdade, se nós, crentes, estamos falando mentira o tempo inteiro. A gente fica exigindo verdade. A gente quer que as coisas sejam reveladas, mas as nossas coisas nós escondemos. Trancamos as 7 chaves. Levamos para o túmulo e vamos contando mentira até o fim. Eu quero desafiar você que está aqui nessa noite, numa vida de mentira, a sair dela no nome de Jesus hoje. A revelar a tua mentira, as mentiras que você tem guardado. Para o teu pastor, para o teu discipulador, para o teu líder de célula, não sei para quem. Mas traz isso para a luz. Você que está em casa, eu quero te desafiar a fazer isso. Você quer um Brasil na verdade, né? Então viva na verdade. Se queremos uma nação na verdade, sem corrupção, porque a corrupção, ela acontece baseada em quê? Em quê, irmão? Na mentira. Se a gente quer se livrar disso, a gente precisa lutar pela verdade. E como que eu luto pela verdade? Começa comigo. Eu tenho que ser um homem verdadeiro. Eu tenho que ser um homem de vidro. Eu tenho que ser uma mulher de vidro. Assim eu vou conseguir santidade. Decidir ser radical contra o pecado é aprender a priorizar o reino de Deus. Versículo 10 e 11 de Neemias 13. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porque eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. O que tinha acontecido aqui? A casa de Deus ficou desamparada, não tinha mais culto. Por que não tinha culto? Quem é que cultuava? Quem é que liderava o culto? Quem? Os levitas. E os levitas, eles viviam daquilo. Eles viviam das ofertas, dos dízimos levantados. Diz o texto que os levitas e os cantores, que também eram levitas, cantores aqui é instrumentistas mesmo, quem cantava, porque o culto, ele era todo profissionalizado no tempo de Israel. O que é isso? Todo mundo recebia para viver de tempo integral, para cuidar das coisas de Deus. Os levitas cuidavam para manter tudo limpo, tudo organizado, para o sacerdote apresentar os sacrifícios. Os que tocavam, os que cantavam, era tudo feito
da melhor maneira possível para agradar a Deus e para ser de excelência no reino de Deus. E o que diz o texto? Que os levitas eles tiveram que ir para suas terras para trabalhar, porque eles estavam ficando sem comida, porque o povo não estava dizimando, não estava ofertando. Escuta uma coisa: priorizar o reino de Deus é entender o valor do dízimo e da oferta na vida dos levitas que servem na igreja. Aqui na nossa igreja nós temos um quadro de pessoas que trabalham aqui e que recebem por isso, porque precisam receber, porque dedicam grande parte do teu tempo e muitos deles a exclusividade total do seu tempo. Todos eles precisam ser honrados, e você tem que se alegrar. Quanto mais funcionário, mais levita a tua igreja tiver, mais você tem que se alegrar. Quer dizer que a tua igreja está sendo uma igreja fiel, que está contribuindo e que está honrando quem vive exclusivamente do reino de Deus. É o que diz a Bíblia. Então isso é priorizar o reino de Deus. Mas priorizar o reino de Deus acima disso é se importar com as coisas de Deus mais do que com as suas coisas. O povo de Jerusalém estava mais preocupado em construir suas casinhas do que em reparar o culto a Deus, do que estabelecer o culto ao Senhor. Preste atenção numa coisa: o que mais tem que ter valor na tua vida é o culto que você presta a Deus, é a tua vida de exaltação e de adoração. No versículo 12 diz o texto, que então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros, para que o culto pudesse ser restabelecido. Priorizar o reino é entender o valor das coisas de Deus. Posso ouvir um amém? Um valor da igreja de Deus. Eu aqui falei muito a respeito do pecado dentro da igreja, falei muito a respeito das pessoas que estão se curvando a Baal dentro da igreja. Mas dentro da igreja ainda existem aqueles que não se curvaram a Baal. Ainda existem os profetas verdadeiros, como Deus disse para Elias, que não dobraram seus joelhos diante de Jezabel. E é por causa da igreja de Jesus Cristo que a situação na nossa nação não está pior. É por causa da Bíblia Sagrada, é por causa daquilo que foi ensinado para muitos nas escolas, através de matérias na nossa geração chamadas de ensino religioso, que hoje essa geração Z nem sabe o que é. Isso trouxe temor ao coração das pessoas, entendimento de que a Bíblia é importante. Priorizar o reino de Deus é olhar para essas coisas e valorizá-las, e é entender que mesmo que existam pecadores, pessoas que estão querendo acabar com a igreja dentro dela, ainda dentro desta igreja existem os remanescentes de Israel, um povo santo, um povo sacerdotal, propriedade de Deus, que se dedica a Deus e que serve a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o pensamento. Priorizar o reino de Deus é ser exclusivo de Deus nos momentos que Ele exige exclusividade. Versículo 15: naqueles dias ia em Judá
os que pisaram lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho e uvas, figos e toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém. Em qual dia, irmão? No dia do... E o que Neemias fez? Protestei contra eles no dia que vendiam mantimentos. Pega aqui comigo. O dia do sábado era santo na lei mosaica. Não se podia trabalhar. O dia era todo para adoração a Deus e para o descanso. Era todo para isso. E o povo voltou para Jerusalém e se esqueceu disso. O que o povo estava fazendo? Trabalhando, vendendo as coisas, fazendo tudo normalmente. Segura aí que vai apertar para você. Quando Jesus vem, Ele inaugura um novo tempo. E o novo tempo que Ele inaugura é que não existe mais um dia para adorar a Ele. A partir de Jesus, todo dia é dia de adorar a Ele. Todo dia é dia de adorar a Ele. É por isso que a tua igreja não tem culto só domingo. A tua igreja tem culto domingo, tem célula segunda, tem culto terça, tem discipulado quarta, tem outra célula quinta, tem casa de paz sexta, tem Love Fire sábado, tem culto de novo domingo. Se quiser ir domingo de manhã, tem no Bela Vista, vem de noite aqui. Que é isso, pastor? Que doideira é essa? Porque a gente entende que todo dia é dia de adorar a Jesus. Mas os religiosos ainda estão lá no Velho Testamento, achando que é dia de adorar a Jesus é só domingo. E o pior, no domingo que tem uma festa para ir, ou que tem um lazer para viver, deixa de vir porque está cansado, chegou tarde em casa e não vem. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus te colocou numa igreja. Essa igreja tem dias de reuniões oficiais. Você tem compromisso com os cultos que acontecem aqui, com as reuniões que acontecem aqui. E outros compromissos que você precisa criar para fazer com que essa igreja, o reino de Deus, cresça através de você. Preste atenção no que eu vou te dizer. Mas você está deixando de fazer isso para viver o seu lazer, para ficar sentado no seu sofá vendo Netflix. Você está deixando de viver intensamente para Jesus, para viver o seu conforto, o seu bem-estar. Olha só, Deus hoje não proíbe ninguém de trabalhar de noite, de tarde, de manhã. Não proíbe ninguém de trabalhar domingo, sábado, segunda. Não há proibição. Mas há um comando de que você priorize o reino dele, aonde você estiver. E há um comando de que você não deixe de se reunir com a congregação, como é costume de alguns. Isso está escrito em Hebreus 10, versículo 25. E se você acha, se os teus discípulos acham que estar num domingo à noite na igreja é suficiente, não é. Eles estão fazendo exatamente o que o pessoal de Jerusalém estava fazendo, usando o tempo durante a semana que era para ser dedicado a Deus para fazer outras coisas. Se nós queremos um avivamento para a nossa nação, nós precisamos aprender o que é priorizar o reino de Deus. E é possível trabalhar, ser dona de casa
e servir a Jesus de todo o coração. Porque eu aqui tenho muitas ovelhas e discípulos que fazem isso, que tem 2, 3 meninos dentro de casa e consegue servir a Jesus, consegue ser intenso, está em todos os cultos, adorando a Deus, exaltando a Jesus, liderando pessoas, cuidando de pessoas, gastando a vida para Deus. Agora não vem com essa história, eu estou trabalhando demais, pastor. Os meninos, muito menino, estou aguentando mais. Falta de prioridade. Olha nos olhos do teu irmão e fala assim: irmão, o chão está duro. Eu quero terminar dizendo que a gente precisa ser radical contra o pecado, não se contaminando com o mundo e não tendo relações íntimas com ele. Versículo 23 de Neemias 13. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Olha só, não eram só os estrangeiros que estavam lá não, o povo de Israel estava pegando aquelas mulheres, as mulheres estavam pegando os homens e se casando com eles. Versículo 26 e 27 de Neemias 13. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado do seu Deus, pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo, presta atenção, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Olha bem nos meus olhos aqui. Quem é que fez Salomão pecar? As mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Primeira lição que eu tiro aqui desse texto, querido, é literal. Quem é solteiro, quem é solteira aqui, escuta uma coisa: namorar, ter qualquer relacionamento com quem não é crente é pecado. Pronto, acabou. Pastor, mas vai que ele se converte. Vai que ele se converte, então espera ele converter para depois namorar com ele. Pastor, mas minha mãe foi assim, ela começou a namorar com meu pai não era crente, aí eles foram e casaram, aí meu pai aceitou Jesus. Deus foi muito misericordioso com a sua mãe, foi muita graça, isso é exceção, geralmente não é assim que a coisa funciona não é assim que a banda toca. Depois entra num relacionamento abusivo aí e não sabe por que entrou. Entenda, é pecado. É pecado. Desagrada a Deus. Vai trazer maldição para a tua vida. Então, em nome de Jesus, espera o varão de Deus se converter nessa igreja abençoada que Deus te deu. Ele vai chegar lindão, maravilhoso, alto, moreno, com a barriguinha talvez, bracinho fino. Mas você vai olhar para ele e vai falar assim: que coisa linda, Jesus. Vamos ver, né? Vai que dá. Talvez ela vai chegar, cabelo de prancha, selado toda semana, né? Selagem que se chama aí, selado.
Vai chegar. Toda promessa passa pelo teste do tempo, irmão. Então aguarde em Deus, espere em Deus. Ah, pastor, mas e se não acontecer? Se não acontecer, você vai viver uma vida abundante, servindo a Jesus de todo o coração. E vai ser um livramento você não se casar. Tem muita gente que não entende isso. Tem muita mulher nesse momento sofrendo na mão de homem aí. Muito homem sofrendo na mão de mulher. E estão dizendo, ah, se eu não tivesse casado. Entenda, nada foge do controle e do comando de Deus. Agora, pelo amor de Deus, não se envolva com o mundo. E aqui eu quero entrar para o sentido figurado dessa história toda. Você não pode se misturar com o pecado. Você não pode querer viver para Jesus e viver misturado com intimidade com as coisas deste mundo. Não dá. Ou você está do lado de cá do muro, ou você pertence ao outro lado. E em cima do muro é outro lado, irmão. Não, sou meio a meio, né? Eu vou lá na igreja. Pode ir para o céu, você não vai não. Vim na igreja, você vem. Mas no céu você não vai. Porque para ir para o céu tem que estar comprometido fielmente, somente com Deus. É isso. A decisão no 7 de setembro é lutar contra o pecado. É ser um cidadão brasileiro que luta contra o pecado e vive uma vida com Deus. Parte daqui. Poderia estar aqui uma multidão ouvindo essa palavra. Por que que não estão? Porque vai começar de você que está aqui. Não era para a multidão estar aqui. É para você estar. E é você que vai reproduzir isso por toda a igreja. Alguns vão ter células hoje, ou vão ter células segunda que vem. Você vai contar dessa palavra. Você vai recomendar essa palavra. Amanhã mesmo o Diago vai recortar a palavra, né, Diago? Já vai, hoje mesmo, já vai estar só a palavra lá no nosso YouTube. Compartilha essa palavra. Mas compartilha, irmão, não é com o Zé lá do outro lado, não. Compartilha com o irmão da igreja que não estava aqui. Fala, ó, você precisa de ver essa mensagem. Nós precisamos decidir ser radicais contra o pecado. Só essa decisão que vai mudar a história da nação brasileira. E começa de mim e de você, filho.